Sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus, deixa o céu descer. Pai nosso do céu, santo é o teu nome. Pra sempre, amém. Nós te exaltamos, Deus, pra sempre, amém.
Te adoramos, ó Pai, pra sempre, amém. Glória a Deus. Quantos creem aí que Ele é o nosso general? Dê um brado de vitória essa noite. Tá fraco, hein? Dê um brado de vitória essa noite. Glória a Deus. Quero ouvir suas palmas aí, ó. Para terminar, nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus.
Quantos são nova criatura aí? Ih, tá fraco hoje, hein? Quantos são nova criatura? Vida é sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. A minha vida é sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, 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 nova criatura. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Feche seus olhos nesse momento. Essa música fala que nós temos um Deus que nunca vai deixar nada nos faltar. E por mais problemas que nós estejamos enfrentando, todavia nós devemos nos alegrar. Eu sempre digo, quando ministro essa música, essa foi uma oração de Abacuque, quando ele disse: todavia me alegrarei diante do Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Feche seus olhos. Agradeça a Deus pelo seu dia de hoje, por esse domingo, por tudo que Ele tem feito pela sua vida, por cada detalhe, cada milagre, cada livramento que muitas das vezes nós não vemos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na
palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quantos creem, glorifica o nome dele essa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o broto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o produto do oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Adore o nome dele essa noite. Declaro, choro. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cante, igreja, ainda. Todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o produto do oliveira me dá, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Te exaltamos, Deus, te adoramos. Te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade.
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Essa tempestade declare: se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare: aleluia. 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 Aleluia.
No livro de Mateus, ele fala, na passagem de, se não me engano, Mateus 22, da tempestade no barco, que os discípulos se despediram de Jesus. E aí Jesus ele foi ao encontro dos discípulos, logo depois de se despedir da multidão, mas primeiramente ele foi ao monte, né? E quando ele chegou naquele mar bravio, eles pensaram que era um fantasma, mas ali Deus ele falou: Pedro, vem comigo, ande comigo sobre as águas. E ali Pedro foi, andou sobre as águas, e teve um momento que ele ficou com medo, e aí ele começou a afundar. Só que ali estava Jesus Cristo de Nazaré, com a sua mão para levantar ele. Porque quando nós estivermos pensando que estamos afundando, está Jesus ali para nos erguer a mão, para nos levantar e para nos mostrar que nós temos um Pai, que não somos órfãos, mas que somos filhos dele. E ele sempre vai estar ali para nos levantar. Ouça isso. Eu caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo estás. Eu caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo estás. Sobre as águas não afundarei, pois comigo estás. Eu caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo estás. Tu estás comigo, Senhor. Você está conosco, Deus, nós te adoramos, Pai, porque conosco tu estás. Tu nunca nos abandonará, Deus, te adoramos, pois comigo estás. Eu caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo estás. Te adoramos, Senhor, pois conosco tu estás, Pai. Tu nunca vai deixar nós afundarmos, Deus. Tu estás com tua mão nos ajudando. Mediante a isso, nós devemos sempre estar ouvindo, ouvir o falar de Deus. Porque Deus ele está ali falando conosco. E nós devemos estar de ouvidos abertos, porque Deus, ele quando nos fala, ele nos fala de várias formas. E nós devemos estar também com discernimento de espírito, para nós podermos entender o que realmente é o que Deus fala e o que não é de Deus. E essa música ela diz que o nosso coração quer ouvir o falar de Deus. Então adore o nome dele, exalte o nome dele, abra o seu coração para ouvir o falar dele essa noite. Mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os
os caminhos. Já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Peça isso a Ele. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o seu falar. Do início. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei todos os caminhos. Já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo
pela presença do Senhor nessa noite. Comece a dizer o quanto Ele é importante na sua vida, o quanto Ele é fiel na sua vida. Ó, se você tem alguma coisa hoje que precisa se libertar dentro de si, creia que quando você estiver na presença dEle, tudo passará, tudo será liberto de você. Se você deixou alguém enfermo na sua casa, se você deixou alguém que precisa se libertar de um vício, clame por essa vida hoje. Creia que quando você estiver na presença do Senhor, tudo vai passar, tudo vai se libertar. Obrigada, Senhor, porque Tu és fiel. E eu creio que Tu já está aqui nesse lugar. Comece a glorificar a igreja. Faça que a presença do Senhor se possa manifestar na sua vida hoje. Oh, aleluia. Vamos cantar isso para o Senhor nessa noite. Cante bem forte comigo. Não entendo o meu próprio agir. Oh, santo é o Teu nome, Senhor. Sem Tua graça, o que seria agir? Você pode dizer isso? Levante suas mãos bem alto e cante. Não entendo o meu próprio agir. Santo é o Teu nome, Senhor. Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Oh, aleluia! Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Só aqueles que creem, levante bem alto. Mas eu sei, Senhor, que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és meu amado. Oh, aleluia! Queremos ser a Tua casa, Senhor. Eu sei que se Tu estiver aqui, eu venço o pecado. Oh, enche essa igreja, Senhor. Enche essas vidas, Pai. Derrama da Tua unção, até que não haja mais espaço. Oh, aleluia! E ver é transformado. Oh, aleluia! Nós estamos em Tua presença, Senhor. Nosso ser é modificado. Obrigada, Deus. Vamos dizer mais bem. E eu quero
teve vidas que entraram aqui nessa noite hoje, sedentas de um toque seu, Pai. Sedentas, Pai, de entrar em sua presença, de verdadeiramente sentir o teu toque no coração. Se você é uma pessoa dessa que precisa ser tocada pelo Espírito Santo hoje, chame a atenção do Senhor para você. Não olhe para o lado, não olhe para quem está te vendo, mas chame a atenção desse Deus que tudo pode. Esse Deus que abre o mar, que para o sol se for preciso por um filho dele. É esse Deus que nós estamos clamando. É um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que tem poder. Ó Senhor, obrigada, Deus, porque eu sei que quando estamos em tua presença, nós somos transformados. Oh, aleluia. Obrigada, Deus. E olha o que acontece com a gente, ó. Canta assim, ó. E eu passo a ser livre pra viver a sua vontade. Obrigada, Senhor. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Você pode dizer, reina, O Espírito sobre a carne. Diga e reina o Espírito sobre a carne. Diga comigo. E reina o Espírito sobre a carne. Oh, e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Coloca a mão no seu coração e diga isso bem forte comigo. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Seu viver vai ser transformado nesta noite, porque o Espírito vai vencer a minha, a sua carne. Oh, isso precisa de atitude. A atitude é sua hoje para vencer. Você entrou por essas portas sabendo que Deus pode, e Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito na nossa vida. Oh, aleluia. E hoje Ele trabalha no seu interior com libertação. E a libertação traz bênçãos, a libertação traz vitória para a sua vida. Então que hoje a libertação chegue até você. Aleluia. Santo é o teu nome, bendito é o teu nome. Você pode levantar as suas mãos aos céus, queridos, glorificar o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida com um poder sobrenatural, um poder sobrenatural. Oh, aleluia. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Oh! se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Senhor, até que não haja mais espaço. Preciso disso na minha vida. Em tua presença, o meu viver. Então liberta-me. liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Aleluia. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus, queridos. Sobre a carne.
Mais forte a Ele. Agora diga: e reina o Espírito sobre a carne. Mais forte essas palmas. É para Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada. Dê um beijo, um abraço. Fale com esse irmão que está sentado, por favor, nessa noite especial. Amém. Joga mais para trás, senão eu vou dar com os braços nisso aí. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Muita gente com dinheiro no bolso, graças a Deus. Faça eu quero, eu tenho, eu preciso. É isso aí, então profetizo na sua vida. Quantos estão felizes aí? Família bem? Amém? Graças a Deus, tudo dando certo. E se não estiver dando certo, vai dar certo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tu crê assim? Diga, eu creio. Amém. Queridos, alguns anúncios para você. Agora, na terça-feira, temos culto da família. Eu preciso que você venha a partir das 19 horas. Com certeza, nós vamos estar impondo as mãos sobre a sua vida e profetizando os bens de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Você quer os bens de Deus? Os bens de Deus é a saúde, a prosperidade, é tantas coisas que a gente profetiza e você tem essa oportunidade. Nós já começamos a orar, sabe? Por todos que entrarem aqui, tá bom? Eu só peço que você venha com as suas máscaras quando você estiver recebendo a sua oração, porque nós aqui na frente vamos estar sem máscara, porque estamos falando. Então, você venha com a sua máscara para a gente ungir, para a gente abençoar a sua vida, tá bom? Se você não tiver uma máscara, nós temos uma máscara aí à sua disposição, então você fique bem à vontade para a gente orar por você e ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre toda a sua família. A partir de terça-feira agora, nós estamos assim. Diga amém. O colégio da minha filha já voltou 100% essa semana. Os colégios estão voltando, amém, amados? Onde eu moro também, está tudo voltando à normalidade. Diga para o seu irmão, graças a Deus, Deus é bom, Deus é especial. Amém? Agora diga para o seu irmão, e você, já voltou à normalidade? Hein? Já voltou a adorar Jesus Cristo, a buscar Ele com intensidade? Hein? Isso é muito importante, a sua normalidade é muito importante. Então, terça-feira, culto da família. Quarta-feira, estamos juntos no Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira, aqui na igreja, nós temos oração de joelho. Gente, eu gostaria muito de convidar você que venha no culto de quinta-feira, sabe? Quinta-feira, não é porque eu estou aqui, não é isso, queridos. Descarta isso, por gentileza. Mas nós estamos orando de joelhos aqui na igreja, sabe? Nós temos pego aqui um tempo de 15 a 20 minutos, dobrado o joelho aqui no altar. Algumas pessoas ficam no seu lugar, sabe? Seus lugares, mas a gente tem orado de joelho, temos ministrado sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos desejos, sonhos. Então, tem sido legal esse culto às quintas-feiras. Então, se você puder vir, tem um grupo de pessoas que já está vindo, orando e sendo abençoado por Deus, sabe? Então, se você puder vir na quinta-feira, vai ser um presente para a sua própria vida. Amém, queridos? Diga amém, por favor. Graças a Deus pelo seu amém. Então, também domingo de manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Hoje foi uma escola de excelência, gente. Que lição especial. Não sei quantos gostaram. Eu amei a lição de hoje de manhã. Uma bênção muito grande. Então, tem a escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Depois, temos um culto. Quem tem pregado no culto da manhã sou eu. Eu tenho visto, querido, como o culto de domingo de manhã tem crescido, sabe? Tem crescido bastante o culto de domingo de manhã. Tem sido algo assim especial para a gente aqui da nossa igreja. E à noite esse culto, né, de louvor e adoração ao Senhor, que você está assistindo hoje, que eu sei que é bênção para a sua vida, para toda a nossa vida. Diga amém, por gentileza. Diga graças a Deus, vai. Tá. Queridos, estou mandando avisar os irmãos, a gente avisa, né, que a mamografia esse mês aqui no Aníbal, você marca hoje, no outro dia você está fazendo. Então, se você, mulher, né, quiser fazer a mamografia, é só procurar levar seu cartão do SUS, a sua identidade e também um comprovante de residência. Você marca hoje,
no outro dia você está fazendo a mamografia. Então, é especial. Nós recebemos aí, o município recebeu, a cidade recebeu um aparelho de mamografia de última geração, então você tem essa oportunidade. E muitas das vezes não sabem, né? Não querem fazer porque acham que vai demorar muito. Então, está acontecendo isso na nossa cidade. É bom você ficar sabendo disso, é bom você procurar, você que precisa fazer a sua mamografia. Amém? Amém mesmo? Ó, na cantina hoje tem empada e bolinho de aipim, tá? Então, eu preciso que você compre para a gente... Você sabe que a nossa cantina aqui da nossa igreja, o que ela faz? Papel higiênico, material de limpeza, tudo isso é feito com a cantina da nossa igreja aqui. Então, quando você compra, quando você abençoa, a limpeza aqui, os produtos que é usado aqui, é feito dessa forma. Então, a gente tem tudo dividido aqui direitinho. Amém, queridos? Amém? Falar do nosso terreno, falar da nossa campanha, vou estar falando agora. Aqui está a campanha do terreno. Você que pegou o envelope, se comprometeu, nos abençoe. A partir de domingo agora, diga glória a Deus. Os portões vão estar abertos do estacionamento. Pouca gente deu glória a Deus. Sei, gente. Então, vocês vão colocar os carros assim, ó. Você não vai colocar o carro como se coloca em estacionamento assim, não. Tá de lado, né? Como diz. Você vai colocar de frente. Primeiro o lado de cá, ó. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vocês vão dar 4 fileiras de carros ali. Então, vai ter um irmão lá que vai te dar a orientação. Tá bom? O primeiro que chegar, você sabe que é o último a sair. Concorda comigo? Então, tenha paciência, não brigue com os irmãos, por gentileza, né? E o último a chegar tem que ser o quê? Então, pense no seu irmão que chegou primeiro. Tá certo, gente? Você que chega atrasado, você que chega aí nesse horário já, que horas são? Aí, e também tem a calçada da igreja. Você que também chegou por último, calçada do terreno. Quiser colocar na calçada, coloque. Mas, para você colocar na calçada, você também é um dos últimos. Então, o que você tem que fazer? Ser o primeiro a sair. Tá bom, gente? Então, faça isso. A partir de domingo agora, já temos estacionamento. Igreja de Nova Vida de Vila Rosali tem estacionamento. Aplaudir Jesus por isso. Amém? E isso tudo aconteceu por causa de você. Você participou, você abençoou, você entrou na campanha, você tem participado disso tudo. Então, é mais um empreendimento, mais um espaço que a sua igreja ganha, é isso, em favor da sua própria vida. Nós estamos até querendo agora, no sábado, se der tudo certo, já fazer o trabalho das crianças lá, tirar as crianças daqui, que aqui é tudo fechado, levar para lá, alugar um pula-pula, fazer uma coisa legal com as crianças. Tem uma parte que é fechada, montar os comes e bebes das crianças lá. Então, já estamos pensando assim, não é isso? Estamos pensando, não sei se vai acontecer, mas se acontecer vai ser bom, vai ser legal. Cadê a Kelly? Kelly, vem cá, Kelly vai falar da nosso evento, que é agora dia 30, né? Sábado agora, vou deixar para ela falar, que é o evento das crianças. Pai do Senhor, igreja, amém? Sábado chegou, dia 30, às 15 horas, o nosso culto de geração. Peço às mamães que tragam os seus filhos a partir das 15 horas, que nós vamos começar a dar o lanche, para eles lancharem com calma, vai ser servido o lanche nas salinhas. Depois eles vamos colocar eles por banheiros, beber água, tudo direitinho, vai ser trocada a roupa, para que eles possam depois subir para cá, para nós louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Provavelmente o culto vai estar se iniciando umas 5 horas, cremos que até umas 7, 7h30 nós vamos estar encerrando, amém? Muito obrigado por todos os pais que nos abençoaram com as uvinhas, com as ofertas. Quero desde já agradecer, muito obrigada, porque se vocês não tivessem nos ajudado, nós não conseguiríamos fazer esse trabalho. Muito obrigada às voluntárias do Geração. Parabéns pelo Dia do Mestre. Ontem, semana passada, foi o irmão Júnior que estava pregando, eu estava na salinha, não pude vir ao altar para agradecer. Muito obrigada a cada voluntária do Geração Vida. Vocês são importantes para Deus, para mim e para a Igreja de Nova Vida em Vila Rosali. Amém? E para a vida das nossas crianças. Eu tenho um vídeo preparado ali, pastor, o senhor vai botar agora? Mateus, está pronto? Mateus? Eu tenho trazido... Semana passada eu não pude trazer porque eu estava lá embaixo e foi o irmão Júnior que trouxe a palavra. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Cada domingo que vem, a gente vai estar encerrando. É um vídeo de reflexão a nós pais, tá bom? Deus abençoe. Dia 30, sábado agora, culto infantil.
depois dos 30, 35 anos, vão deixando de brincar, vão deixando de namorar, vão deixando de se divertir, de se permitir uma vida empoderada. Ou seja, eu cuido de mim, eu cuido da minha mulher e depois eu cuido dos meus filhos, que é o certo, que é como sempre foi. De um tempo para cá, também atendendo a apelos de marketing, que colocar a criança como grande centro da questão da ocupação da família, criou-se um tótem narcísico, ou seja, a referência do pai e da mãe é fazer o filho feliz. Então, se o professor, por exemplo, vai colocar ali um limite, o pai chega dando carteirada na escola. Se a filha se esforçou e tirou um 6, a mãe coloca no grupo de WhatsApp, que absurdo, olha o que essa professora fez, que ridículo. Se a menina fez, sei lá, um macarrãozinho simples, olha a nova chefe de cozinha, minha filha já vai estudar na França. Então, se você olhar hoje, agora, o WhatsApp das suas amigas, não está mais o nome delas, a fotinho delas, está a foto do filho e da filha. Se você pegar agora, quem estiver assistindo a gente, entra no Facebook, no WhatsApp, é um show de exibicionismo de filhos e filhas. E isso é uma neurose. Por quê? Porque não se pode fazer o outro feliz. O que está acontecendo é que, em nome de fazer o filho feliz, os pais estão criando pequenos imperadores, que não aceitam limites, que não sabem esperar, que não olham o outro, que não têm empatia, que não sabem aguardar a sua vez, que não lidam direito com relações humanas e acham que eles são os alfas da casa e alfas da escola. Então, o que está acontecendo? As crianças estão ficando chatas, birrentas, gastonas, mimadas, folgadas, agressivas. São os, eu explico no livro, os 10 Is do imperador. Então, você que está assistindo a gente, começa a ver se no restaurante, no cinema, no elevador, na rua, a gente não está vendo criança assim, irritadiça, ingrata, instável, irritada, criança impulsiva, imediatista, criança que não vê o outro, criança que não se vê. E sabe qual é o problema, Cláudia? Isso gera um aleijamento cerebral. Isso é muito sério, isso não é brincadeirinha. Os pais às vezes perguntam assim, mas não tem um remédio para tomar, né? Essa criançada parece que nasceu diferente. Tem. E tem um remédio muito bom, chamado vergonha na cara. Os pais e mães deveriam tomar uma gotinha de vergonha na cara todo dia por estarem humilhando os filhos, dando tudo, facilitando tudo, dando acesso a tudo, dando carteirada nos professores, porque no lugar de ir lá, dar carteirada ou colocar no grupo de WhatsApp que a professora de ciências deu 5, você parou para pensar se teu filho está estudando? Você olhou o caderno do teu filho? Você olhou se teu filho está dormindo direito? Você conversou com teu filho sobre a importância daquela matéria? Você valorizou que aquele professor está dando sangue, suor e lágrimas para ele se tornar inteligente? Você falou que você colocou ele nessa escola que é exigente para ele ter um futuro? Não. No lugar de criar um filho que seja uma águia, os pais criam o quê? Uma gaiola dourada para o filho virar um periquito. Depois dos 30. Foi? Amém. Eu vejo que esse camarada aí fala a minha língua, né? Eu, muitas das vezes, para mim, trabalhar com jovens, eu sou um pouco agressivo para falar. Tem pais que são super protetores dos filhos. Hoje mesmo, tem muitos pais que estão em casa e deixaram seus filhos, estão na igreja e deixaram seus filhos em casa. Amanhã vai cobrar, porque se acha que, quando está dentro de casa, está dando a educação melhor do que dentro da igreja. Eu digo que a educação que está sendo dada para os seus filhos lá embaixo é a educação correta. Minha filha, não dizendo que minha filha estuda no melhor colégio do que os filhos de vocês, minha filha estuda no colégio adventista. Então, a gente tem uma doutrina totalmente diferenciada de muitos colégios por aqui, por dentro de São João do Meriti. Uma doutrina totalmente diferente. Uma doutrina voltada para a família. É isso que eu quero fazer aqui, dessa igreja, um colégio, com uma doutrina voltada automaticamente para a família, sabe? Além da educação normal. Então, essa igreja tem trabalhado com isso, né? Esses vídeos que a Kelly tem colocado aqui, de interação para mim e para você. Então, invista no seu filho. Quando você traz o seu filho para a igreja, você está investindo no seu filho. É igual hoje.
Rogério vai falar sobre os adolescentes, sobre os jovens agora. Então, o que ele vai pedir para vocês é um investimento que você vai estar fazendo nessa geração. Vem aqui, Rogério. Nós temos um acampamento de juventude. Eu digo algo para os irmãos, querido. No acampamento de juventude, tem gente que pensa que eu vou gratuitamente para esse acampamento. Não, paga eu, minha esposa, minha filha, sabe? Quem paga isso sou eu que pago. E quando eu chego num acampamento desse, eu trabalho da hora que eu chego até o final. Trabalho e trabalho muito, não é pouco, sabe? Bastante, trabalho bastante. Eu não vou de graça, para informar algumas pessoas aqui. Nós não vamos de graça. A nossa equipe aqui, toda a equipe paga, tá bom? Amém, amados? Toda a equipe paga. Ninguém aqui vai de graça para lugar nenhum, não. Amém? Só para ficar, para vocês ficarem por dentro aí. Porque serve para alguns, não para todos. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Vamos lá. Eu queria fazer um pedido, né, para vocês. Não vou pedir dinheiro, não, tá, gente? Mas é um pedido, assim, de um carinho que a gente vai pedir para a igreja. A gente externou, conversou com o pastor Ney, e o pastor Ney nos autorizou a fazer isso. Nós estamos fazendo... Eu tenho que explicar rapidinho por que eu vou pedir. Nós estamos fazendo um acampamento jovem e nós fizemos uma programação, um projeto, no começo do ano. E a gente pegou o sítio também naquele período. E nesse cenário que a gente pegou o sítio, para fazermos as comidas lá, ou seja, a gente ia fazer a compra do material e nós temos uma equipe que vai fazer a comida. Nesse cenário, os valores das coisas estavam de uma forma. Vocês estão percebendo que agora o mercado, os valores das coisas aumentaram? Muito, mas muito mesmo, que a gente se assustou. E o que isso está trazendo para a gente? A gente tem que completar um valor, porque o valor do sítio ele não paga o evento todo. O valor que o jovem dá, ele não paga. Eu estava falando com o pastor Ney que em 2015 nós cobramos o valor de R$360. 2015. Em 2021 a gente está cobrando um valor de 350. Em 2015 a gente ficou dois dias, sábado e domingo. E a gente vai ficar 4 dias. Então, para você ver, isso aí, o nome disso é um esforço que nós estamos fazendo para que não seja pesado para cada jovem. Se a gente fosse botar o valor todo no carnê, sairia em torno de R$600 a R$700. E eu estou falando por baixo, quem conhece, quem se hospeda, quem come fora, sabe do que eu estou falando. Não estou acrescendo aqui nada, não. E o que teve? Nós tivemos o pensamento, não de pedir dinheiro para a igreja, mas de completar esse valor, porque tem uma lista de mercado que a gente tem que fazer, de compra, e vai ter uma lista que a gente vai separar item por item. E a gente vai estar disponível, hoje ainda não, porque essa lista vai ser pronta, mas a gente já vai estar disponível lá fora, e você sentindo no seu coração, tanto os pais que os filhos vão no acampamento, tantas pessoas que não vão levar filhos, mas que sentem no coração de ajudar um projeto como esse, você tirar um item, um arroz, ou um café, ou açúcar, o que seja, para ajudar a gente completar essa lista, e então a gente não vai precisar do recurso dinheiro em espécie. Esse material vai ser usado para a gente fazer e completar aquilo que a gente já tem, ou aquilo que a gente já vai comprar. Então, eu estou precisando dessa ajuda de vocês. E se vocês sentirem no coração, como o pastor fala, ninguém é obrigado a dar nada. Mas como eu também falo aqui, que nós só temos vocês para ajudar. E eu acredito que isso, como o pastor falou, é um investimento, é uma semente que é jogada. Cada vida, cada jovem que for alcançado por Jesus, você com certeza está incluído nisso, né? Você não vai ser menos importante do que eu que estou lá. Você vai ser tão importante quanto eu que estou também administrando esse trabalho. Então, o pedido que eu faço para vocês é esse. A gente vai estar expondo uma lista, e se vocês puderem nos ajudar, vai ser de muito bom grado para que a gente possa continuar com esse acampamento. Nós estamos levando 2 ônibus, os 2 ônibus lotados, né? E muitos jovens ainda estão pedindo para vaga, só que a gente não tem mais espaço. É até uma pena a gente estar limitado assim, porque eu tenho mania de falar de botar jovem, quanto mais pedir, botar. Mas até por uma questão mesmo de recurso, às vezes a gente não consegue atender todos esses jovens. Então, fica esse pedido para vocês, se vocês puderem nos ajudar, a partir da terça-feira, a gente já tem essa lista lá embaixo, e se vocês puderem nos ajudar, é só nos procurar. Amém? Obrigado pela oportunidade.
Ele está dizendo assim, eu tenho dinheiro para comprar o bife, eu tenho dinheiro para comprar o frango, mas eu não tenho dinheiro para comprar o arroz, o feijão, o açúcar, o óleo, entendeu? É isso que você tem que dar, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de óleo, 5 quilos de feijão. Amém? É básico? Que amém fraco é esse? Né? Então é isso que ele está dizendo. Então vai ter uma lista lá embaixo, eu vou trazer 1 quilinho, né, disso, daquilo outro. Né? Não é campanha do quilo não, tá, gente? Campanha para você abençoar a juventude. Por que isso está acontecendo? Você sabe que tudo vai aumentando e o valor que nós cobramos aqui não está sendo o valor correto para a gente administrar tudo isso. Amém? Isso é uma ajuda que nós estamos pedindo aos irmãos. Se você puder fazer, eu vou te agradecer. Se você não puder, de qualquer jeito, aquelas crianças vão comer e vão comer bem. Amém? Porque Deus providencia tudo. Tá, gente? Ah, pastor, eu ganhei uma cesta básica de lá. Manda aqui para a igreja, gente, para a gente abençoar os nossos jovens, tá bom? Acho que eu não esqueci de nada, não. Esqueci, gente? O ofertório eu vou fazer agora, tá bom? Gente, olha só, essa semana nós tivemos lá no terreno, nós trabalhamos a semana toda. Eu estou com alergia.
queridos, também agora em dezembro nós temos uma saída com todos os casais da igreja. Nós tivemos um encontro de casais, não é isso? Semana passada foi um encontro excelente, né? Foi feito pelo César, o Antônio e algumas pessoas aqui da igreja. Foi um encontro de muita excelência. Quem esteve no nosso encontro de casais? Levante as mãos aí. Bênção? Muito, né? Já um encontro diferenciado desse agora de dezembro, tá? Esse encontro de dezembro é mais uma segunda lua de mel, onde o casal vai para um lugar, um resort, e ali ele tem um hotel legal, tem uma praia. Confirmou na nossa palestra o pastor Mardiel Santana, que tem um testemunho também de família excelente. Então, esse encontro é totalmente diferente desse outro que a gente faz, tá bom? É totalmente diferente. Ano que vem, nós temos já uma data também para esse encontro que nós participamos na semana passada, né? Não sei, eu disse de manhã, né? Porque quem conduz esse encontro é Deus. Os convites, que não sei se você vai ser convidado, se você vai ser atingido, então a gente deixa Deus coordenar. Muitas das vezes a gente convida alguém e, de repente, aquele alguém nem dá muita bola, aí daqui a pouco aparece alguém que tem aquela necessidade. Então, foi um encontro bacana demais, gente. Eu fiquei muito feliz de ter participado. A gente trabalha bastante, mas é uma bênção muito grande. E esse nosso agora é uma segunda lua de mel, uma coisa mais gostosa, assim que eu digo, na questão de lazer, não é isso? De lazer. E esse nosso já é power, já é forte, já é uma coisa assim mais sólida para casal, de tratamento mesmo, dentro da alma e do coração. Então, são mecanismos que nós temos aqui na igreja que tem abençoado muitas vidas. Sabe, gente? São mecanismos. Ó, homem ao máximo, mulher única, curso de aliança. Nós temos aqui Casados para Sempre. Agora temos esse encontro de casais. Ainda temos o nosso encontro de casais, que é esse que vai acontecer agora no final de ano. Olha só como é que a sua família está sendo abençoada. Temos culto de casais, né? Agora em novembro, temos o último culto de casais desse ano. Vamos trazer uma pessoa bacana para pregar para a gente aqui. Queria que viesse bastante casais para esse nosso encontro, então vai ser bênção para a minha vida. Então, essa igreja trabalha com família. Trabalha desde o tratamento até o lazer, não é isso? Até o lazer. Então, é isso que a nossa igreja está fazendo. Amém, amados? Ore e participe de todas as programações da sua igreja. Você pode dar um aplauso a Jesus? Vamos receber o diácono Leomil, que vai pregar para a gente hoje. Hoje eu estou meio machucado da voz, de tudo. Pedi o Léo para que trouxesse uma mensagem para a gente. Pais amados, amém? Amém mesmo? Amém. Eu estava me ajeitando para vir para a igreja e eu me lembrei da primeira vez que o pastor me convidou, ou me intimou, ou me deu uma ordem, não sei como é que foi daquele dia, e se eu não consegui lembrar de quando ele falou para mim, você vai pregar lá na Vila Rosali. Nessa época a gente estava congregando lá em São Mateus, ajudando ele na congregação de São Mateus, e o púlpito era, acho que era aqui, se eu não me engano, foi numa terça-feira, e alguns anos atrás, antes desse dia, eu cheguei até a mencionar isso no dia que eu preguei, o pastor Cléo Holanda estava fazendo aqui uma conferência numa sexta, numa sábado e no domingo. E quando eu cheguei atrasado, porque eu estava trabalhando, e quando eu vi tudo que aconteceu na conferência, eu não tinha a audácia, muito menos a perspectiva de achar que um dia eu estaria no altar falando do amor de Cristo. E eu falei para Deus assim, Senhor, um dia, se o Senhor me permitir, é isso que eu quero para a minha vida. E quando o pastor falou para mim que seria dessa forma, nesse dia, na verdade, ele me avisou no domingo, ele ia para um congresso de pastores em Águas de Lindóia, na segunda-feira. Ele falou, na terça-feira você prega lá eu preguei em São Mateus no domingo. Ele falou, na terça-feira você prega lá em Vila Rosali. Eu fiquei sem dormir, de domingo para segunda, de segunda para terça, até chegar a hora de subir aqui no altar e poder desfrutar da palavra de Deus com os irmãos que estavam aqui naquela época. E eu digo para vocês que eu fiquei com o meu coração muito agitado, muito agitado. E hoje eu estou da mesma maneira que eu estava naquele dia. Eu não sei porque quando ele falou comigo ontem, você vai pregar amanhã, de ontem para hoje, eu estou assim numa agitação muito grande. Isso é muito bom, porque quando a gente sobe no altar, numa tranquilidade, numa certa zona de conforto, parece que o que você vai fazer é você que está fazendo. Mas quando você carrega esse temor
da palavra de Deus, quando você carrega esse nervosismo, esse frisson que fica dentro de nós, a gente costuma dizer que isso é o Espírito Santo, e significa dizer que algo diferente vai acontecer aqui hoje. E eu queria compartilhar isso com você, porque eu tenho certeza que desde a hora que você entrou nesse lugar, o ambiente está muito diferente. Não diferente dos outros cultos, mas diferente do lugar que você saiu. Diferente de uma festa lá fora, diferente de um passeio no sítio, diferente de um passeio no shopping, diferente porque esse é o lugar que Deus ele ordena a bênção. E a gente, quando está disposto e ligado para ouvir aquilo que Deus tem para poder falar, irmãos, hoje pode ser o dia que Deus dá ordem aos anjos para que as águas se movam. E quando as águas se movem, o milagre do Senhor tem que acontecer. Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Eu acho que eu não tenho muita coisa nova para te trazer, mas eu acho que o que a gente vai ler hoje, o Espírito Santo pode trazer no seu coração assim, uma perspectiva muito grande para essa semana que se inicia. Eu tinha um irmão, acho que ele está na igreja aqui com a gente hoje ainda, mas acho que ele não está aqui no culto. Todas as vezes que eu subia para poder pregar, que eu falava que estava nervoso, ele falava assim: você não pode falar que está nervoso, senão você passa insegurança. Eu falava, mas esse nervoso não é um nervoso de medo, é um nervoso de temor. É uma coisa muito diferente. Porque quando você tem temor daquilo que você vai fazer, irmãos, você entende qual é o seu lugar e você entende qual é o lugar do Espírito Santo de Deus. A gente entende que aquilo que sai do altar não é do homem, aquilo que sai do altar é de Deus. E aquilo que sai de Deus desse lugar hoje, se você conseguir pegar, você vai sair desse lugar transformado. Posso te garantir isso nessa noite. Quem achou, me dá uma bem alta aí. E a palavra do Senhor diz assim. Conseguiu aí, Mateuzinho? Não. 1 Samuel 3:1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias. O que era valiosa naqueles dias? Amém. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e essa parte que está entre parênteses é muito importante, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia o quê? Próximo. Estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Você pode repetir comigo? Antes, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele. O que está escrito ali embaixo? Passa. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Próximo, Mateuzinho. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. 2 vezes já aconteceram, amém? Vamos de novo, mais uma vez, vamos lá? Passa aí, Mateus. Porém, Samuel ainda não conhecia quem? Você pode repetir de novo? Porém, e ainda não lhe tinha sido manifestado o quê? Então, 2 pontos. Samuel não conhecia o Senhor. E também ainda não havia sido pregado o quê? A palavra de Deus para Samuel. Então, a gente já entende que um requisito para você conhecer e você reconhecer a voz de Deus é você conhecer a Deus e ter sido apresentado a palavra de Deus. Então, isso significa dizer que todos nós aqui nessa noite estamos aptos a ouvir a voz de Deus e a reconhecer a voz de Deus. Amém? Amém, irmãos? Passa o próximo aí, meu filho. O Senhor, pois, tornou chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que quem chamava o jovem? Quem chamava o jovem? Amém. Passa mais uma. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás. Agora vocês vão dizer. Então,
Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, estamos na tua casa, na igreja. A igreja somos nós, mas estamos aqui na Assembleia dos Santos, nesse lugar aonde tu separa, Senhor Deus, esse ambiente para que a tua voz, a tua unção, o teu milagre possa se manifestar no nosso meio. Eu te peço nessa noite que não seja a minha voz, mas seja a tua voz a soar nos ouvidos e no coração de cada pessoa aqui presente. Manifesta a tua glória, chama-nos pelo nosso nome, que possamos ouvir com os nossos ouvidos carnais a tua voz que é espiritual e celestial. Que nessa noite, Senhor, possamos ser notados, assim como um dia o jovem Samuel foi notado por ti. Eu te peço nessa noite que não seja nada desse altar saído do homem, mas que desçam rios de água viva vindo do teu altar, inunde as nossas vidas com a tua presença. Em nome do teu Filho amado Jesus, que todo aquele que crê diga. Estamos às vezes tão distraídos com algumas coisas, estamos tão preocupados, tão voltados para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas preocupações, para os nossos afazeres ou para os nossos interesses pessoais, que às vezes a última coisa que nós ouvimos ou discernimos é a voz do Senhor. Deus às vezes fala tanto comigo e com você, Ele nos direciona tanto como nós devemos seguir ou proceder, ou as decisões que devemos tomar, ou os caminhos que devemos seguir, mas estamos tão fintados a ouvir a nossa própria voz, o nosso próprio eu, a seguir tanto a nossa própria vontade, que a gente não consegue entender que é Deus que está falando com a gente. Um menino nos mostra que por não ter conhecido ainda o Senhor e ainda não ter provado da sua palavra, ele não conseguia discernir que era o próprio Deus que estava falando. Samuel, porque Deus, a Bíblia diz que Ele conhece eu e você pelo nosso nome. Você tem noção de quantos Josés? Leomil não tem muitos, isso eu tenho certeza, e graças a Deus. Eu não gostava do meu nome até eu virar crente, porque depois que eu virei crente, quando Deus puxa Leomil, eu sou o máximo terceiro, eu sou o máximo quarto, eu só conheço 3, se tiver mais um aí, o máximo 4, então eu sou bola da vez. Mas imagina Marcelo, cadê Marcelo? Marcelo está lá embaixo na portaria. Imagina Rogério. Não, hoje que eu vou abençoar o Rogério Ribeiro, Rogério dos Santos, Rogério da Silva, Rogério José, Rogério não sei das quantas. Você imagina que Deus, independente do seu nome, do seu sobrenome, Ele conhece cada letra do seu nome e da sua vida? Você já parou para pensar a dimensão de que Deus, Ele tem o propósito de cuidar já do que vai acontecer na sua casa, hoje, amanhã, depois de amanhã, na quarta, na quinta, na sexta, Ele já tem tudo preparado para você? Você parou para pensar a importância que tem a sua vida para um Deus que é tão grandioso, que é tão maravilhoso, que é tão seletivo, que chega ao ponto de separar um povo para dizer assim: esse é o meu povo, esse é o povo por quem eu me apaixonei antes que eles ainda estivessem no ventre da sua própria mãe. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: Deus, Ele te ama. Não, mas fala mais forte agora: Deus, Ele te ama. Deus, Ele ama tanto a mim e a você, Ele ama tanto a nossa vida, Ele quer tão bem para mim e para você, que todos os dias eu posso te garantir que o Espírito Santo fala comigo e contigo. Eu posso te garantir que do acordado, levantar, ao dormir, de diversas formas, o Espírito Santo tenta falar comigo, com você, só que às vezes a gente não consegue discernir que é o Espírito Santo que está falando com a gente. Mas que curioso, já fomos apresentados ao Senhor, já vivemos o desfrute da palavra, e por que não conseguimos discernir que é o Espírito Santo que está falando assim: não faz isso porque eu não estou nisso, não vai para cá porque isso aqui vai te levar para um lugar aonde você vai se arrepender. Não toma essa decisão, porque essa decisão não é minha. Eu não estou te incentivando a fazer isso. Para de cometer esse pecado, porque esse pecado vai te levar à morte. E vai ser uma morte de vida eterna, aonde eu não vou poder mais te salvar, porque você tem um livre-arbítrio para escolher para onde você quer ir. Eu e você ficamos tão obstinados a tomar algumas decisões na nossa vida, que às vezes o próprio Deus desce, vai no teu quarto, te incomoda de madrugada para fazer você ajoelhar para conversar com você. Só que você está tão fadado das suas decisões, sem consultar a Deus, que nem ajoelhar de madrugada você consegue. Você não consegue discernir que é o Senhor quem está te chamando para uma conversa
conversa individual e não uma conversa grupal. Ontem eu estava lá no restaurante, depois que nós fechamos, eu estava lavando o restaurante, e eu me lembrei do dia que eu me converti. Essa semana eu acho que eu estou saudosista. Eu lembrei hoje do primeiro dia que eu preguei. Ontem eu me lembrei do primeiro dia que eu fui à igreja. E eu fiquei muito feliz porque a pessoa que me ganhou para Jesus comentou. Então assim, quando eu falo dessa pessoa, as pessoas devem falar assim: isso é história de pregador, o cara fala só para dar uma ilustrada. Ele me convidava 3, 4 vezes na semana, e eu só enrolava. Eu falava assim: não, semana que vem eu vou, no outra semana eu vou, no outro domingo eu vou, cara. E eu ia sempre protelando. Mas quantas vezes através dele o Espírito Santo falava assim para mim: vem me conhecer, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu cuidar um pouco de você, deixa eu cuidar da tua casa, deixa eu te mostrar aquilo que eu já tenho tudo preparado para você. Mas eu não posso fazer se você não deixar. Eu não posso entrar em tal área da sua vida se você não permitir. Porque até Satanás entra na nossa vida quando a gente dá legalidade para ele. Mas Satanás ainda é abusado, porque se ele encontrar uma brechinha, ele entra por aquela brechinha e faz um estrago. Mas Deus não. Deus, ele é um gentleman, ele bate a porta. E se você abrir, ele entra. Mas se você não abrir, ele não entra. E eu sempre falava para o Eduardo, eu falava: cara, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou, e eu nunca ia. Até um dia que eu acordei num sábado de manhã e falei assim: amanhã eu vou na igreja. Amanhã eu vou lá na igreja do Eduardo. Amanhã eu vou lá conhecer esse tal dessa igreja que o Eduardo está me convidando. Carinhosamente o Dudu. Amanhã eu vou lá na igreja do Dudu. Aí liguei pro Dudu, falei: Dudu, amanhã eu vou lá na tua igreja. Ele: pô, tu vai mesmo? Vou. Pô, então eu vou te pegar aí pra tu dormir lá em casa hoje. Falei: pô, mas eu só vou pra igreja amanhã. Não, mas tu já me prometeu tantas vezes que tu vai me dar uma volta de novo. Falei: cara, domingo eu vou contigo na igreja. Ele falou: pô, tá maluco, tu vai nada. Falei: pô, que falta de fé. Eu não falei isso porque eu não conhecia o que era fé, mas deu vontade agora de falar para ele. E aí, no outro dia de manhã, eu acordei cedinho. Ele: vamos na escola dominical. Eu falei: eu vou de noite. Você já está querendo me levar, eu vou só à noite eu vou contigo. E aí eu me lembro que nesse dia eu fiquei em casa, eu não tinha saído para lugar nenhum. Morava na casa da minha mãe ainda, era solteiro. E aí, quando deu umas 5 e pouco, o Dudu começou a me ligar. O culto era 7 horas. E aí, irmão, vou te buscar. Eu falei: meu amigo, o culto é só às 7. O que a gente vai fazer? Ele falou: não, a gente vai cedo. Eu vou te buscar agora. Eu falei: não, faz o seguinte, aonde que eu te encontro? Me encontra numa praça que tem ali na Praça da Bandeira e tal, não sei o quê. Já vou levar uns amigos meus para te encontrar lá. Eu falei: amém, show de bola, vou lá. E aí peguei um ônibus, fui, soltei lá na Praça da Bandeira. Quando eu cheguei, devia ter uns 50 jovens. Falei: gente, será que tem algum jogo do Flamengo aí hoje? Tanta gente assim reunida, né? Deve ser um arrastão. E aí quando eu desci, os outros: e aí, Léo? E aí? Aí, gente, olha o Léo aí, Léo pra cá, e Léo para lá. Aí eu falei assim: Dudu, como é que todo mundo me conhece? Eu falei: pô, tô anunciando 3 meses que tu vai vir, pô. Todo mundo já sabia que você ia vir na igreja. Só você que não sabia que tu ia vir. Eu falei: mas todo mundo me conhece, eu não sei o nome de ninguém. Ele falou: fica tranquilo, você vai conhecer todo mundo. E eu me lembro quando eu cheguei na porta da igreja, tinha um escuro, posso falar negão porque dá até processo. Um escuro assim, parecendo o Luciano Forte. E aí quando eu apontei, a porta da igreja era lá, o Dudu gritou assim: Edmilson, olha o Léo aí. Edmilson: pô, Léo, tô te esperando faz 3 meses, irmão. Eu falei: caramba, 3 meses que eu tô prometendo que eu não venho. Edmilson, quando pegou na minha mão, me deu, agora eu sou bem tratado, mas não que eu não fosse bem tratado. Minha mãe me tratava também muito bem. Minha esposa me deixou mais assim para ninguém olhar para mim, careca, gordo. Aí me puxou, quando me puxou, ele me deu um abraço. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aquele dia foi um dia diferente. Primeiro, no sábado, eu senti uma voz dentro de mim dizendo assim: vai na minha casa amanhã. Isso foi no sábado. No dia, quando eu cheguei lá na praça, eu vi um monte de jovens indo, sem precisar beber, sem precisar se drogar, sem precisar usar nada, por uma alegria que eu não entendia que alegria era aquela. E quando eu cheguei numa porta de uma igreja, eu fui contagiado por um amor que eu nunca tinha sentido. Não era um amor que não tivesse na minha casa, na minha família, mas era um amor que vinha do céu e que eu ainda não tinha visto na terra. E quando hoje é um pastor, o Ed,
Quando ele me abraçou, eu já... Tá um cisco ali, homem não chora, eu só... Diferente, né? Dudu, os outros aqui é gente boa, né, Dudu? Ele falou, tu não comeu nada. Vai ver na hora que começar, né, eu cantar aí, fecha o olho para tu não ver ninguém chorando aí, porque senão tu vai ter vontade de chorar também. Eu falei, amém. E ali eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu estava até comentando com os jovens lá em São Mateus hoje na EBD, que eu só me lembro do apelo e do final do apelo. Do intervalo, eu não me lembro nada que aconteceu, porque eu estava sentado lá na última cadeira, mas quando eu voltei para o meu corpo, eu já estava na frente de joelhos chorando. Porque eu aprendi naquele dia o que era ouvir Deus falar. Meu filho, meu filho, estou te esperando tanto tempo, meu filho. Estou esperando você tanto tempo, com tanta coisa que eu tenho preparado para você, cara. E você está tardando de ouvir a minha voz. Tanta coisa eu já tenho preparado para você, só que você está prolongando aquilo que eu tenho. Você está deixando para depois uma alegria que eu posso te dar hoje. E se eu disser para você que eu não vim nem para te contar esse testemunho hoje, mas talvez existam pessoas aqui nesse lugar que precisam ouvir que ainda existe um Deus que está de braços abertos, pronto para mudar a minha história, a tua história, irmão. Ele não olha para mim e para você pelos pecados que a gente carrega. Ele faz o seguinte, olha só, olha como é que Deus é maravilhoso. Para os nossos pecados existe um mar chamado esquecimento. Ele pega você, te limpa, tira tudo aquilo que não provém dele e joga lá no mar do esquecimento. E aí ele começa a te apresentar os propósitos de uma nova vida com ele, os propósitos do que ele tem preparado para mim e para você. Mas Léo, falar em coisas novas na situação que a gente vive hoje, eu estava conversando com um pastor agora lá no gabinete, eu falei assim, pastor, eu começo a enxergar uma luz no fim do túnel. Essa luz ela sempre esteve no fim do túnel, mas o túnel às vezes tem curva, e nessa curva às vezes a gente não consegue enxergar essa luz no fim do túnel. Mas isso não significa dizer que essa luz ela não está lá nos esperando. E como disse o pastor, eu não vou cantar o Roberto Carlos, que essa luz só pode ser Jesus. É Jesus, mas não é a música do Roberto. Eu e você precisamos todos os dias, irmãos, voltar ao primeiro amor. Porque no primeiro amor Deus fala assim, faz isso, eu faço. Vai não sei aonde, eu vou. Faz não sei o que, eu faço. Vai não sei para onde, eu vou. Sobe o monte, eu subo. Vem para a igreja para limpar a igreja, eu limpo. Se lança no propósito, eu me lanço. Porque o teu coração está aberto a ouvir tudo que Deus ele tem preparado para mim e para você. Mas parece que quando a gente vai pegando tempo de casa, a gente vai ficando experiente. E o motivo de que Deus ele chama uma criança, Samuel era uma criança naquele momento, era para dizer para Samuel que ele tinha que avisar ao profeta Eli que Deus ele ia sucumbir à casa de Eli, porque uma criança, ainda que não conhecia Deus, estava podendo ouvir a voz de Deus, mas um profeta não queria mais ouvir a Deus e admoestar a sua casa. O intuito de Deus de alertar a Samuel naquele momento era de falar para ele, rapaz, se prepara, porque grandes coisas eu vou fazer sobre a tua vida. Você pode tomar posse dessa palavra sobre a sua casa? Grandes coisas Deus vai fazer sobre a sua vida. Não importa o que os teus olhos estão vendo, não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa se por quem você está orando ainda não foi tocado, mas eu posso dizer para você que já tem dia e hora marcada lá no céu, porque a Bíblia diz que não é o homem que convence o homem, mas é o Espírito, e é esse mesmo Espírito que convence o homem, é esse mesmo Espírito que te chama para conversar, esse mesmo Espírito que te chama para trocar uma ideia, é esse mesmo Espírito que diz para você assim, essa estratégia não vai dar certo, porque essa estratégia não é minha, essa estratégia que você está tomando, esses caminhos que você está tomando, não são meus caminhos, não vai por esse lado, porque assim você vai demorar mais, não entra por essa porta larga, porque ela parece até fácil, mas ela não é fácil, entra pela porta estreita, porque na porta estreita, eu estou com você,
quando Jesus está conosco, irmãos, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais tranquilo. Tudo fica mais suave. Tudo fica muito mais fácil de lidar. Sabe por causa de quê? Porque o mundo pode fechar as portas, mas o céu continua com as janelas abertas sobre a mim e sobre a tua vida. Não importa se o homem te deu uma palavra negativa, porque a última palavra sempre vem de Deus. Mas como viver tudo isso sobre a nossa casa e sobre a nossa família? Como entender aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer falar? Como discernir a voz do Espírito Santo nos dias de hoje? Como tomar decisões embasadas pela vontade de Deus? Às vezes a gente precisa ter o coração de uma criança. Às vezes a gente precisa ter a inocência de uma criança. Às vezes a gente precisa largar as mazelas que nós adultos carregamos, para que Deus ele possa mover o sobrenatural dentro de nós. A gente precisa perdoar 70 vezes 7, como uma criança que você acaba de bater nela, passa 5 minutos, ela vem e fala assim, eu te amo, porque o te amo dela é verdadeiro, porque ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor. Mas eu e você não, nós somos os donos da verdade, os donos da razão. Só que os donos da verdade, a cada dia que passa, se afastam ainda mais da presença de Deus. E como sobreviver longe da presença de Deus? O profeta Eli, os filhos dele, profanavam a cabana onde ficava a Arca da Aliança. Eles pegavam mulheres filisteias daquela época, que era o povo que lutava contra o povo de Israel, e eles levavam elas para dentro do lugar onde estava a Arca da Aliança, para se prostituir. Eles profanavam tudo aquilo que era de Deus. Para Deus existe pecadinho e pecadão? A Bíblia diz que é tudo igual. Talvez você não cometa, ou eu não cometa, vamos nos colocar juntos, talvez nós não cometamos os mesmos erros, mas quantos de nós profanamos aquilo que Deus ele confiou nas nossas mãos? Nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Se eu for falar de trabalho, quantos de nós às vezes enrolamos dentro do banheiro para ficar um pouquinho mais, o chefe está rico, e era para me dar um melhor aqui, não vou dar um melhor não, vou só fazer só o trivial, porque o meu no final do mês está certo. Mas você lembra quem foi que abriu a porta de emprego quando você precisava? Você lembra quem confiou primeiro em você, quando você estava dentro de casa e você não tinha nada para comer? Quando você viu seus filhos querendo uma coisa que você não podia dar? Você lembra quem foi que te honrou? Você prometia para ele assim, Senhor, o dia que tu me der esse emprego, eu não vou nem ficar 10, eu não vou nem dar 10%, eu vou dar 90%. Eu vou ficar com 10%, tu fica com 90%. Mas quando o dinheiro começa a chegar na tua mão, quem é o Senhor do teu coração? É o dinheiro ou é o nosso Deus? Porque você dá 100 reais de 1.000 é fácil, mas quando Deus te coloca para você ganhar 10 mil, você fala, eu vou dar 1.000 reais para a igreja? Tá maluco? O que foi que entrou dentro do seu coração? A palavra que transforma, o que entrou pelos seus ouvidos foi aquela palavra, aquela voz que vai te levar a lugares altos, ou aquilo que os seus olhos ainda estão vendo no dia de hoje? Muitos de nós às vezes achamos que é o nosso interior. Eu tenho não sei como é que usa nem mais o termo, que eu nunca mais vou falar sobre isso. Tem um sexto sentido. Mulher que tem sexto sentido, né? Eu tenho um sexto sentido porque eu tenho uma voz que fala comigo. Quando essa voz fala comigo, só que a gente esquece, meu irmão, que a gente precisa discernir, porque Satanás também fala. Satanás também sopra nos ouvidos. Satanás também te induz. Mas ele tem algo que você pode resistir. Porque a palavra fala que se nós resistirmos a ele, ele vai fugir de nós. A culpa de colocar em Satanás algumas coisas adianta só para quem está perto de você. Mas quando você deita a tua cabeça no travesseiro, só você e o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem falar para você, e aí? Qual o resultado de tudo que você fez? Você fala para ele o quê? Não, foi culpa de Satanás. Ele fala, você sabe que não foi. Não foi Satanás, você queria fazer. Satanás até vai levar a culpa, porque ele é um aproveitador, mas ele só teve legalidade porque você não resistiu a ele. Satanás disse isso para o profeta Eli. O profeta Eli, os filhos do profeta Eli saem para uma guerra, são mortos. A Bíblia diz que o profeta Eli já não enxergava mais, ele estava sentado numa cadeira. Chega um homem, um dos seus servos, e diz, profeta, os seus 2 filhos, Finéias e o outro, não me lembro o nome, foram mortos. A Bíblia diz que a cadeira de balanço dele cai para trás, ele cai, quebra o pescoço e morre. Um ciclo que era para ser vitorioso
termina dessa maneira, por não discernir a voz de Deus. Talvez o pecado que nós vivamos momentaneamente pode até nos trazer uma certa alegria, mas o final, a Bíblia já diz qual é. O pecado, a mentira, o pecado, Satanás, ele veio só para fazer uma única coisa: roubar, matar e destruir. Eu não sei qual é o fim que você quer para sua casa, para sua família, para você, mas eu tenho um conselho para te dar nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Discerna a voz do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Entenda quando é o Espírito Santo de Deus está dizendo para você assim: não faz isso, não faz isso, não comete esse erro, não vai para esse lado. Entenda quando ele fala para você assim: vinde como estás. Entenda quando ele diz assim: eu tenho o melhor para você. Entenda quando ele falar para você da seguinte forma: tudo que você tentou até agora foi apenas com a sua força, mas a hora que você permitir, eu entro e coloco tudo no devido lugar. O profeta Samuel, por aprender a ouvir a voz de Deus, ele teve uma das maiores honras que um homem pode ter nessa vida. Primeiro é ouvir a voz de Deus. Essa honra ninguém vai poder tirar dele. Eu quero dizer para você que Deus continua falando nos dias de hoje. Jesus nos deixou essa honra. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Consolador. Nós continuamos com a mesma honra que esteve sobre a vida dele. A única honra que eu e você não vamos ter foi de que ele, além de profeta, foi juiz. Se eu não me engano, foi o único na Bíblia que foi profeta e juiz. E a outra honra maior ainda foi que ele ungiu um único rei que pisou nessa terra, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi. Você tem noção do que Deus ele pode fazer através da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família? Você tem noção do que os teus ouvidos podem causar de benefício dentro da sua casa? Você tem noção do que Deus ele pode fazer através da sua vida? Quando ele falar assim para você: coloca a mão na cabeça do seu filho e começa a orar. Quantos de nós às vezes ouvimos assim: vai lá no quarto do teu filho, vai lá orar, e a gente fala para Deus assim: ah, Senhor, mas estou tão cansado, posso orar daqui? Ah, meu Deus, abençoa aquele menino bonito, que é calmo, como siri na lata, não é nem arteiro, não responde, não faz nada. Só que quando, irmãos, isso não vai acontecer sobre a nossa casa, o dia mal chega, a gente não só apenas levanta da cama, a gente ajoelha, a gente chora, a gente reclama, a gente faz tudo que Deus manda. Mas por que não fazer antes do dia mal chegar? Por que não ouvir a voz do Espírito Santo? Quando ele disser assim: é melhor prevenir do que remediar. Não quer levantar agora? Tem certeza? Eu durmo igual uma pedra. Eu acho que se Jesus voltar de noite, misericórdia, meu Pai, tem de misericórdia do teu servo, que eu durmo igual uma pedra. Mas eu fiz um trato com Jesus. Falei para ele: Senhor, eu sei que eu durmo muito pesado, muito não, durmo pesado, mas o dia que o Senhor quiser falar comigo de madrugada, me bota para ter pesadelo. Se o Senhor me botar para ter pesadelo, eu não vou nem questionar, eu vou levantar e vou para o joelho na hora. E muito tempo atrás, eu lendo essa passagem de Samuel, eu adotei essas frases de Samuel nas minhas orações, de madrugada, durante o dia não. Quando Deus me acorda de madrugada, eu vou para o joelho, a primeira frase que eu falo para Deus é o seguinte: Senhor, fala que o teu servo te ouve. E você acha que ele começa a falar rapidinho? Eu vou ficando no joelho, vai vindo sono e eu continuo: Senhor, fala que o teu servo te ouve. Senhor, fala que o teu servo te ouve. E aí eu vou te testemunhar uma coisa: nem sempre eu ouço, ou melhor, nem sempre eu vou para o joelho. E às vezes que eu não vou para o joelho, eu já me preparo, porque vai vir chumbo grosso. Porque quando eu vou para o joelho, o mal que supostamente estava se levantando foi quebrado. Mas quando eu não vou para o joelho, irmãos, acontece uma atrocidade daquelas de tentar me tirar da graça, de me balançar, de tentar arrancar a minha raiz do chão. E eu não estou brincando e nem estou contando história nem balela. Eu estou falando para os irmãos o que acontece comigo. É coisas assim absurdas. E aí quando está acontecendo, aquela voz vem no meu ouvido e diz assim: eu queria ter te avisado de madrugada, mas você não levantou.
Você se deixou ser vencido pelo sono, pelo cansaço. Você preferiu continuar na zona de conforto que você estava. Mas tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse ouvido a minha voz. Vamos ficar de pé? Como diz o pastor Luciano Subirá, só para parecer que está acabando. E o meu pastor fica feliz. O pessoal do louvor, se quiser subir, pode subir, por favor. Depois que eu conheci Jesus Cristo, eu apanhei um pouquinho. Eu me desviei, eu fui para o mundo, só que essa história é para um outro dia. Mas uma coisa que eu aprendi foi ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu posso te dizer que Ele fala perfeitamente. Ele fala. Da forma que você está me ouvindo, eu ouço. E eu tenho certeza que muita gente aqui também ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E se tem uma coisa que eu aprendi mais ainda do que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, é obedecer aquilo que Ele manda fazer. Se eu disser para você que quando eu cometo os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões, Ele não fala para mim, Ele fala, cara, não faz isso não. Não nessa linguagem. Primeiro livro de Leomeu, capítulo 1, versículo 1, cara, esquece isso. Mas Ele me chama e fala para mim assim: você sabe que isso que você está fazendo, eu não estou nisso aí. Eu falo, Senhor, deixa comigo, vou resolver essa parada aí. Aí quando eu vejo a parada, o bololô que tornou, eu falo, meu Deus do céu, por que eu não te ouvi? E agora? A minha sorte, a sua sorte, é que Ele é milionário em misericórdia. A nossa sorte, eu prefiro usar essa palavra como sorte, é que Ele não está nem preocupado com os pecados que eu e você comete, porque Ele pode sarar as nossas feridas, Ele pode melhorar a minha vida e a tua vida. Agora, o que Ele nunca vai fazer é que eu e você colha o fruto das sementes que nós plantamos. Isso Ele nunca vai deixar de fazer, porque a lei da semeadura de tudo aquilo que nós vivemos, meu irmão, é fato. Isso vai acontecer sobre mim e sobre a tua vida. Agora, as sementes podem ser escolhidas, e na hora da escolha das sementes, eu te garanto, Ele sempre está. Ele sempre está ali do lado. Ele sempre está aqui dentro. Ele sempre está disposto a dizer assim: essa não é a melhor semente, essa não é a melhor escolha, mas essa noite eu quero ser boca de Deus aqui nesse lugar para te dizer que existe uma escolha que você pode fazer, e essa escolha é de você estar próximo de Deus. Não existe outro lugar. Não importa se você está sofrendo, não importa se você está triste, não importa se você pecou, não importa se você errou, não importa se você transgrediu. O que importa é que Ele vai perdoar tudo, e Ele vai colher as suas lágrimas, Ele vai trazer um refrigério, e Ele vai preparar uma nova estrada, uma nova jornada. Ele vai preparar tudo novo para você. O que importa sobre a minha vida e sobre a tua vida é que Ele está sempre disposto a estar. Hoje, se eu voltar naquela igreja, o Edmilson não está mais lá. Se eu voltar naquela igreja, o Eduardo não está mais lá. Se eu voltar no lugar onde eu me converti, a maioria das pessoas que me receberam não estão mais lá. Mas eu posso te garantir que se eu voltar lá, aquele que mudou a história da minha vida, ele continua lá, ele está aqui. Aquele que mudou a história da minha vida, não só apenas me visitou um dia, Ele me visita todos os dias. Ele faz comigo e com você como Ele fazia com Adão lá no Jardim do Éden. Ele separa uma hora e vem e senta e quer trocar uma ideia, quer bater um papo. Que eu falei, cara, como é que foi o teu dia? Como é que foi a tua expectativa para o dia que passou? O que você está esperando dessa semana? O que você está pensando na sua vida? O que você está preparando aí para o futuro? O que você acha que eu tenho preparado para você? Você tem noção que existe um Deus no céu que é tão importante, mas que se sente mais importante ainda quando eu e você abrimos uma brecha na nossa agenda para conversar com Ele? Olha a importância que você tem, olha a importância que eu tenho. Deus, Ele tem projetos e planos para minha casa e para a tua casa, para minha família e para a tua família. Mas como ficar sabendo desses planos e projetos? Só no dia que o dia mal bate na nossa porta? Só quando as assolações chegarem? Ou quando tudo estiver bem, você chegar, você levantar e falar: Senhor, hoje eu quero conversar contigo. Hoje eu quero ouvir a tua voz. Hoje eu quero ser como um menino que, quando ouviu a tua voz, disse assim: fala que o teu servo
verdade. Só que nem todos vão viver, porque não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Você consegue entender isso? Que Deus ele tem um plano preparado para cada um de nós. Para cada um. Vou falar o nome de um menino que eu ouvi nascer, Wesley. Deus tem preparado para você um plano, meu filho. Desde que o Wesley estava na barriga da Suzana, Deus já tinha preparado um plano para o Wesley. Flavinho, Deus tem preparado um plano para você, meu filho. Saulo, Deus te conhece pelo teu nome, meu filho. Você consegue entender que da mesma maneira que eu estou chamando nome por nome, Deus ele também fala assim: hoje eu vou visitar o Alexandre, hoje eu vou lá na casa da Cris, hoje eu vou lá no trabalho do Fabinho e vou usar o Fabinho no trabalho dele. Se o Fabinho só ouvir a minha voz, eu vou fazer um mover tão grande no trabalho dele, que as pessoas vão falar assim: Fabinho, é esse Deus que você serve que eu quero conhecer. Você entende que quando você ouve a voz de Deus, através de você acontecem coisas assim maravilhosas. Mas também acontece quando você não ouve a voz de Deus. Lembra que eu te falei da primeira vez que eu preguei aqui? Na terça-feira? Quem lembra? Vou contar um testemunho do que aconteceu. Eu estava tão envolvido com aquele dia, que eu estava pregando, no meio da pregação, o Espírito Santo falou assim para mim: está entrando uma irmã fulana pelo corredor. Poucas pessoas sabem disso. Fala para ela agora que eu estou botando um filho no ventre dela. Falei: Senhor, eu estou empolgado demais, mas eu não vou falar isso mesmo. Fala para ela agora que eu estou botando um filho no ventre dela. Eu estou contando isso para vocês aqui, eu boto Deus como testemunho de que esse dia aconteceu aqui nesse altar. E aí, essa irmã não podia engravidar. Ela está sentada ali atrás, me olhando com o bebê no colo. Eu não falei. Passou uma semana, o pastor Ney estava aqui no altar, o pastor Romeu estava aqui sentado. Deus chamou eles e falou assim: chama ela e começa a orar por ela, porque eu estou botando um filho dentro do ventre dela. Eu não ouvi, ou melhor, eu ouvi, mas não quis falar, porque achei que fosse coisa do meu ouvido. Mas o profeta maior dessa casa ouviu e colocou em prática. E hoje ela está ali, ó, sentada no colo da mãe dela. Irmãos, Deus ele pode estar falando no teu coração qualquer coisa agora aí que eu não sei, mas que você pode estar relutando em querer acreditar que é o Espírito Santo de Deus. Porque eu posso te garantir, ele está aqui nesse lugar. E hoje é dia de salvação aqui nesse lugar. Hoje é dia de manifestar do Espírito aqui nesse lugar. Hoje é dia de manifestar a palavra de Deus e se cumprir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você que deseja se aproximar de Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você que deseja hoje ouvir ainda mais a voz do Espírito Santo. Você que ouviu a voz do Espírito Santo enquanto a palavra dele foi ministrada. Eu quero só orar pela tua vida. Eu não quero te convidar para aceitar Jesus. Eu não quero te convidar para vir para cá, para se expor, não. Eu não quero que você conte a sua vida. Eu quero só te chamar para voltar a ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas eu só quero que você saia do seu lugar se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Se você não ouviu, irmão, nem sai. Não sai só para fazer número, não. Só sai do teu lugar, porque o Espírito Santo só vai falar com aqueles que ele mandar sair do lugar e vir aqui na frente. O Espírito Santo só vai falar e só vai confirmar no teu coração aquilo que ele falou com você antes de eu começar a falar. Porque eu posso te garantir uma coisa, meu irmão: não é o homem que está falando, não é o homem que está mandando você sair do seu lugar, não é o homem que está dizendo para você assim: ó, eu vou mudar a história como eu disse que eu mudaria. Eu vou tirar você desse lugar que você entrou, porque eu sou aquele que começou a boa obra sobre a sua vida. Eu vou tirar você do lamaçal que você se jogou, porque você é o meu filho amado. Não importa o que dizem para você, o que importa é o que eu posso fazer por você, diz o Senhor. Tem mais gente aí que está lutando, irmãos, lutando contra a voz do Espírito Santo de Deus, lutando. Sabe por quê? Porque ainda falta tirar algumas coisas dentro de si. Quando o Espírito Santo de Deus chama a gente, a primeira coisa que ele faz é começar a nos limpar, é começar a nos tirar da zona de conforto que a gente está e falar assim: do jeito que você está hoje, eu não posso te usar, mas eu vou te colocar na posição que eu quero te usar.
Tem gente que largou o ministério, tem gente que hoje não trabalha mais na igreja, tem gente que hoje não quer mais ouvir falar de igreja, tem pessoas que vieram para esse lugar aqui nessa noite, até forçado por vizinhos ou por amigos que nem queriam vir. O que você não entende, que não foram as suas pernas que te trouxeram, o que você não entende, que quem te trouxe foi o Espírito Santo, irmão. Você pode continuar lutando, porque Ele vai te incomodar, porque Ele tem um propósito sobre a tua vida. Enquanto o louvor, você que está no seu lugar, enquanto o ministério de louvor estivesse tocando, eu queria que você tivesse com as suas mãos estendidas aqui para frente. A Bíblia fala em Provérbios que quando a gente estende as nossas mãos sobre a vida das pessoas, com a mão direita a gente profetiza prosperidade, e com a mão esquerda a gente profetiza a bênção do Senhor. Então eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos aí atrás, você aqui na frente começasse a ouvir o que Deus tem para falar para você. Eu queria dizer para você que nessa noite Deus ele vai estar dando confirmação de cura, irmão. Confirmação de cura. Não é o homem, é o próprio Espírito Santo que está dizendo para vocês. Deus vai trazer confirmação de cura aqui nesse lugar. Você pode chorar aí no seu lugar, porque Ele está dizendo para você assim: você não teve coragem de sair do seu lugar, mas eu tive coragem de me entregar na cruz do Calvário por você. Eu tive coragem de entregar o meu próprio filho por amor a você. Eu tive coragem de mudar os céus em teu favor. Então continua com as tuas mãos sempre aqui para frente. Continua, porque Deus continua incomodando pessoas, e as pessoas vão continuar saindo do seu lugar. Só estende as suas mãos aqui para frente. Fica com seus olhos fechados. Enquanto o louvor estiver acontecendo, o Espírito Santo está ministrando sobre a vida das pessoas aqui na frente. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu amado, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
seremos a geração que seremos sensíveis à Tua voz, que ouviremos a Tua voz e nos colocaremos diante de Ti, prontos a Te ouvir, Senhor Deus. Eu te peço nessa noite, Senhor, que cada vida aqui na frente seja tocada pelo Teu Espírito, que elas possam ser incomodadas aonde quer que Tu coloque cada uma delas, que elas possam, Senhor Deus, entender que Tu que começou, Senhor Deus, o propósito sobre a vida de cada uma daquelas, que aquele que lança a mão sobre o arado não pode olhar para trás, que aquele que lança a mão sobre o arado, Senhor Deus, não pode voltar atrás, porque nós não somos cachorros que voltam para o vômito, Senhor Deus. Nós somos um povo que prosseguimos para o alvo. Nós somos um povo que nos lançamos na Tua seara. Nós somos um povo que estamos dispostos, Senhor, a ouvir tudo aquilo que Tu tem preparado para nós. E nessa noite eu te peço, Senhor Deus, que Tu possa derramar tudo aquilo que Tu tem preparado para cada um de nós. Eu abençoo, Senhor Deus, a vida de cada pessoa que se dispôs a sair do seu lugar porque ouviu a Tua voz. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, Senhor, para ouvir tudo aquilo que Tu tem falado para cada um de nós. Que possamos viver uma vida de comunhão contigo, que possamos estar preparados, Senhor Deus, como as virgens prudentes, Senhor, com as nossas lamparinas acesas para o dia que Tu vier buscar a Tua igreja. Eu quero aqui, Senhor Deus, unir a minha fé com a dos meus irmãos, que aquele que precisa de cura seja curado nessa noite em nome de Jesus, que aquele que necessita do Teu favor seja alcançado nessa noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que toda palavra do médico, Senhor Deus, caia por terra, porque é a Tua palavra que há de prevalecer. Nessa noite eu abençoo a vida dos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê, diga amém. Você pode aplaudir bem forte o nome do nosso Deus, queridos. Aleluia! Volte para o seu lugar, meu irmão. Aleluia! Com seus braços de amor. Amém. Só queria tomar só mais 5 minutos da sua atenção. Rapidinho. Queria chamar a Tamires que vem aqui à frente. Hoje nós falamos de cura. Isso é bom pra gente, né? Eu queria... As esposas de diáconos, por favor, vem aqui. Fica de frente para a igreja, Tamires. Essa aqui é a Tamires que nós oramos há 2 semanas atrás. A palavra câncer, querido, ela machuca a alma, machuca o coração. Mas hoje falamos em cura. Todas estão aqui. André, por favor, também vem aqui à frente. Queria chamar a Patrícia. Patrícia está aí, Patrícia? Patrícia, Cris está aí, Cris. Cris, vem cá, Cris, também. Eu penso que Deus ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, né? Ela tem um resultado de exame para pegar agora, mas eu queria que vocês cercassem ela, pusessem as mãos aí no ventre da Tamires. Por favor, eu queria que todos vocês mulheres, fizessem isso hoje, tá? Eu penso que a mão dessas mulheres são as mãos dos irmãos, sabe? Queridos, eu ouvi uma palavra nesse encontro de casais que eu fui. Eu vi o testemunho do pastor Denilson, enquanto elas estão orando aqui. E o pastor Denilson, se eu não me engano, ele teve 7 vezes câncer na vida dele. Foi 7 vezes isso? E uma palavra que me chamou a atenção, que eu já li várias vezes, mas já preguei sobre esse assunto. Mas diz assim, né? Assim diz o Senhor que criou Jacó e que formou Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, sabe? É Isaías 43 que eu estou lendo. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Tamires, você é de Deus. Aí Deus fala assim: quando passares pelas águas, eu estarei com você. Sabe? Quando passar pelos rios, eles não submergirão. E quando passar pelo fogo, você não se queimará. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Queridos, Deus está na vida da Tamires hoje, sabe? Eu queria pedir a sua ajuda em oração, sabe? Pedir essa ajuda em oração. Vocês mulheres que estão aqui no louvor, encosta as mãos nessas outras mulheres aqui. Eu estou vendo mulheres aqui de joelho, né? Aqui está uma jovem de 28 anos, gente. Deus pode fazer um milagre na vida dela hoje.
Esse ajuntamento aqui é de Deus, gente. Ajuntamento aqui é de Deus. A mulher que sentir no coração aqui, levante a voz em oração. Quem quer levantar a voz em oração aqui? Só faça um sinal para mim. Queria que vocês fizessem isso por ela, né? Esse amor, esta graça. Aleluia. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Ó Senhor, Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus, Senhor, que quando os médicos dizem que não tem jeito, Tu vai lá e derrama da Tua cura. E eu já pude viver isso na minha vida, Senhor. Quando aos olhos dos homens é impossível, é nesse momento que o Senhor entra com providência. É nesse Deus que nós estamos clamando. É esse Deus que nós estamos orando. É esse Deus que nós estamos buscando. Senhor, derrama a Tua cura hoje, Pai. Derrama a Tua unção hoje, Senhor. Que essa jovem possa sair daqui hoje curada, liberta. Que essa enfermidade caia por terra no nome de Jesus. E que a Tua cura venha, Senhor. Que a Tua cura venha para a honra do Teu nome. Ora, canta. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta família estar aqui, por estarmos reunidos em oração, porque nós cremos no Deus que cura. Pai, assim como o Senhor fez na vida da minha mãe, Senhor, eu acredito, Deus, que Tu és o Deus que faz milagres, que Tu és o Deus que cura, Senhor. Senhor, é para a Tua honra, Deus, é para a Tua glória, Senhor. Senhor, é para engrandecer o Teu nome, Deus. É para o testemunho dessa família. É para o testemunho de todos nós, Senhor. Nós acreditamos, nós oramos pela cura. Tu és Jeová Jireh, Tu és Jeová Shalom, Tu és o Deus do impossível. Senhor, câncer, ó Deus, é apenas uma palavra para Ti. Senhor, nós não temos medo do câncer. Senhor, nós não temos medo, Pai, porque Tu não nos deu espírito de medo, Senhor. Tu nos deu espírito de ousadia, Pai. E nós profetizamos, Senhor, a cura, Deus, na vida, Senhor, desta jovem, na vida desta família, Senhor. Tu és o nosso Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda na Tua presença, Paizinho, nós entregamos a vida da Tua filha, Pai, nas Tuas mãos. Te pedimos, Senhor Deus, as Tuas bênçãos sobre essa vida, a Tua cura, Pai. Derrama, Senhor Deus, a Tua unção sobre essa vida, Pai. Esteja, meu Deus, fazendo a Tua obra, Paizinho. Oh, Pai, nós clamamos a Ti nesse momento, Deus. Sabemos, Deus, que Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus do impossível, o Deus que cura, que restaura, que liberta, Pai. E nós colocamos essa vida, Pai, nas Tuas santas mãos. A última palavra, Senhor Deus, é Tua. E nós confiamos em Ti, Pai. Nós clamamos a Ti por essa vida, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, a Tua obra. Derrama, Senhor Deus, a Tua unção sobre essa vida. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Paizinho, assim como o Senhor fez com a minha vida, Pai, quando os médicos disseram que eu não poderia engravidar, ó Pai, o Senhor tocou na minha vida e transformou, Senhor Deus, aquela palavra, Pai. E nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, que não seja as nossas mãos, que não seja a nossa voz, ó Pai. Senhor, que Tu possa liberar a cura para a Tua filha, ó Pai. Ó Pai, Senhor, toma o ventre da Tua filha nas Tuas mãos, ó Pai. Cura ela por completo, Senhor. Toma o coração e a mente da Tua filha, ó Pai. Mostra pra ela que o Senhor está cuidando dela, que o Senhor está no controle de todas as
coisas, ó Pai. Ó Pai de amor, nós entregamos a vida da Tamires nas Tuas mãos, ó Pai. E nós cremos no milagre para a glória do Teu nome, ó Pai. Ó Pai de amor, a Tua igreja clama, a Tua igreja fala, a Tua igreja chora, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, clamando, Senhor, que o Senhor possa fazer a cura sobre a vida da Tua filha, ó Pai. Ó Pai de amor, e que em breve, Senhor, ela possa estar com os seus filhos nos braços, ó Pai, assim como o Senhor me deu, ó Pai. O Senhor não me deu só um, o Senhor me deu dois, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, que o Senhor vai fazer isso com a Tua filha também, ó Pai. Nós cremos nisso, ó Pai. Nós te entregamos a vida dela nas Tuas mãos, ó Pai, e se cumpra a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Pai de amor, toma as nossas vidas, ó Pai, que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha crescer em nós, ó Pai, que nós possamos fazer somente a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Ó Pai de amor, toma a família da Tamires nas Tuas mãos, ó Pai. Toma os seus pais, o seu esposo, ó Pai. Toma aquela casa nas Tuas mãos, porque aquela casa pertence ao Senhor. Essa família pertence ao Senhor, ó Pai. E o inimigo não tem poder nenhum sobre esta casa, ó Pai. Nós te entregamos a vida da Tua filha nas Tuas mãos. E nós cremos, nós acreditamos que a cura por completo está por vir para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Graças a Deus por essa noite. Essa noite foi Deus que preparou. Amém, amados? Eu queria que você essa semana orasse e jejuasse pela Tamires. Ela tem um resultado agora, se eu não me engano, quarta-feira. Eu gostaria que você orasse e que você jejuasse pela Tamires essa semana toda. Você pode fazer isso? Amém? Levante suas mãos. Lembre esse nome, Tamires. Amém? Eu trouxe mulheres aqui, gente, que já passaram por isso, sabe? Essa que está abraçando aqui, o médico disse que não poderia ter filhos. Essa que está abraçando teve um diagnóstico no seu ventre e Deus devolveu. A madre, Deus fez isso com a Patrícia aqui. Flávia já passou por isso, sabe? A Thaís que está aqui viu a mãe, né? A mãe do jeito que a mãe estava, com câncer, sabe? E Deus transformou a vida da mãe dela. Então eu tenho mulheres aqui, esposas de diáconos, que impuseram as mãos, mas Deus, Ele já escreveu lá no céu a vitória dela. Amém, amados? Que a Tamires seja curada hoje para a honra e a glória do nosso Deus, para um testemunho fiel de graça, de bênção para as nossas vidas. Amém, queridos? Estenda suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado, porque hoje nós estamos aqui, ó Pai. Hoje foi falado sobre cura, pregamos sobre cura, ó Pai, e Tu abriu, ó Pai, o nosso coração para fazer essa ministração na vida da Tamires, Pai. Nós vamos orar esta semana. Nós entendemos, ó Pai, que a oração do justo tem efeito maravilhoso, Pai. Muito obrigado por esta noite. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todas as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Aplauda Jesus. Amém. Deus abençoe. Vá em paz. Deus abençoe.